Bom dia, amigos do Clube Amigos da Boa Nova. Já sou sócia há 23 anos, desde 2002 que eu faço parte, né? Como a mãe que falou aí hoje, né, do filho que teve preso, etc. Eu tive também meu filho preso em 2002. E o que me calentou foi ficar dia e noite ligado na Rádio Boa Nova, né? E desde então eu tenho um rádio de cabeceira que eu só durmo com o rádio ligado. A doutora Dona Nonato fala, mesmo que você dorme, mas tem aqueles irmãos espiritual que eles precisam de ouvir, eles estão ouvindo. E a energia boa, né, das mensagens que fica na minha casa a noite toda. Até agora, né, tô ouvindo, sou muito feliz com isso. Acompanho a batalha, né, pela AFM desde o som inicial. Meu rádio não pega, mas ainda tá pegando no AM. Quando não pegar, eu dou um jeito de comprar o rádio. Nunca vou ficar sem ouvir minha Rádio Boa Nova à noite, não. Nem de dia. Bom, deixa eu parar por aqui, que eu falo muito, senão eu vou me estendendo. Daqui a um pouco tá muito, muito longo o áudio. Um dia abençoado. Sou grata, 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 grata. Faça parte você também dessa corrente do bem, contribuindo com o Clube Amigos da Boa Nova. Acesse amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 018 38. Continue acompanhando a TV Mundo Maior, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Relembrando boas novas. A partir de agora, você que está na TV Mundo Maior vai ter a oportunidade de rever momentos incríveis, momentos marcantes. As memórias da TV Mundo Maior, uma sessão nostalgia, relembrando boas novas. Grandes momentos que eu quero compartilhar com você. Vamos acompanhar juntos? Olá, é com imensa alegria que estamos chegando aí em seu lar, esperando que todos estejam bem. E olha, o programa de hoje é com muita alegria mesmo que eu faço, uma imensa alegria, tenho certeza que vocês vão adorar, porque pela primeira vez aqui na TV Mundo Maior nós trazemos um companheiro espírita que a gente admira já de há muito tempo o seu trabalho. Ele também é filho de alguém muito importante para a doutrina espírita. Não tive a oportunidade de conhecer o seu pai, mas conhecendo o filho a gente também não deixa de ter esse magnetismo, né? De Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB e foi aquele que efetivamente colocou, né, o espiritismo no coração do Brasil, porque a FEB, normalmente no Rio de Janeiro, foi para a capital do país, né, Distrito Federal, uma sede linda, maravilhosa, e a gente entende, né, hoje essa relação de magnetismo nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas o filho dele tem um trabalho também tão respeitável quanto o do pai, né? Eu estou falando do doutor Sérgio Thyssen. Ele é clínico geral, cardiologista e físico. Thyssen, Sérgio, prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Géda. O prazer é todo meu. Você é médico já há 30 anos, como disse, nasceu no berço espírita e hoje você tem muitas atividades. Você percorre o mundo, está em todo canto do mundo e até por conta da doutrina espírita, como você mesmo enfatiza, viaja praticamente pela doutrina espírita, levando sim toda uma especialidade médico espírita, mas o faz principalmente visando esse processo
de semear, né? A parábola do semeador, acho que você assume ela com muita tranquilidade. Você desenvolve um trabalho hoje e uma pesquisa e palestras em torno desse conteúdo, Medicina da Alma. O que vem a ser exatamente esse trabalho que você realiza e que tem percorrido o mundo? Muito bem. Medicina da Alma, é claro que tem sido possível em função de termos o Espiritismo na nossa humanidade conosco já há 1,5 séculos. De tal maneira que nós aprendemos no âmbito da própria doutrina que nós não temos apenas corpo físico, que é este que tem sido o objeto de uma medicina de aproximadamente 5.000 anos. E apesar de todos os avanços da medicina contemporânea, nós somos capazes já como médicos de fazermos muitas coisas lindas a bem dos pacientes de diversas especialidades e com os mais variados problemas. Mas para as questões especialmente mais graves de doença orgânica, de doença física e muito especialmente nas questões das doenças psiquiátricas ou dos distúrbios mentais, nós fomos verificando que a medicina, apesar dos seus avanços, ela não tem conseguido propriamente mudanças em relação aos quadros mais graves com os quais nós nos defrontamos. E a questão de algumas décadas atrás, nós começamos a verificar qual é o universo espiritual por detrás dos casos de problemas graves de saúde, tanto na questão clínica como na questão mental. Mas como é que isso surge? Isso surge na tarefa mediúnica. Então, por exemplo, nós temos o nome, a idade e o endereço de um paciente que está ou no hospital ou está no seu lar, e o pedido chega e nós abrimos o atendimento nos moldes habituais da reunião de desobsessão. Pois bem, e o que acontece é que nós vamos procurando aprofundar e buscar quais são os motivos espirituais que aconteceram no passado daquele paciente e que justificam os padecimentos de agora. E nós nos defrontamos com espíritos. E muitas vezes em situações muito complexas e extensas. E quando nós procuramos cuidar destes espíritos individual e coletivamente, os resultados vão surgindo e os pacientes vão melhorando. Normalmente seriam aqueles casos em que a própria medicina ou chegou num estágio que não tem mais o que fazer, ou está enredada muitas vezes num emaranhado e não consegue algum avanço. É isso? Às vezes até não é necessariamente assim, mas isso também ocorre muito. Mas uma pessoa que tenha, por exemplo, um câncer, ele está em tratamento médico, é importante que ele continue buscando tudo aquilo que a medicina oficial lhe pode oferecer, mas nós também buscamos, quando há uma solicitação de auxílio, para buscarmos as questões espirituais por trás daquilo que está fazendo com que ele adoeça de câncer na vida atual. E são exatamente os contextos causadores, porque a medicina convencional ela tem uma ideia de que aquilo surgiu de alguma coisa do próprio corpo físico e se desenvolveu na expressão de um tumor e com suas consequências do desenvolvimento natural daquele tumor. E nós vamos buscar por que surgiu aquilo, por que ele traz uma base genética, por que ele traz uma predisposição biológica para, numa certa altura da sua encarnação, adoecer e muitas vezes de forma tão grave. Então nós juntamos o tratamento espiritual àquele que ele vem buscando e deve buscar sempre, pela medicina que nós temos hoje, que em certos aspectos avançou muito. Mas naturalmente, como a medicina não conseguiu alcançar a realidade do espírito, ela é uma medicina dos efeitos. E nós, exatamente numa ideia de uma medicina iluminada pelo espiritismo, nós estamos buscando